aí, vamos dedicar um tempinho hoje a resolver problemas de relacionamento? Como vai, pessoas lindas? Vocês estão bem hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento no trabalho como cuidadora. E olha, tá aí uma área para dar problema, hein? Porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha 100% com pessoas, com o ser humano. E ser humano dá problema, relacionamento dá problema, e não são poucos não, viu? E olha, como cuidadora, como administradora, já enfrentei problemas de relacionamento de todas as formas. Problemas em que eu mesma passei, por exemplo, teve uma vez que algumas colegas minhas de trabalho sugeriram que eu tinha abusado sexualmente da minha paciente. Resolver isso exigiu uma certa postura, entendeu? Exigiu um trabalhinho da minha parte. Já tive situações em que me estressei com um cliente, por exemplo, e aí acabei discutindo feio e perdi as estribeiras e perderam as estribeiras comigo. Problema de relacionamento. Então, podia ser resolvido de outro jeito, e são coisas que acontecem. Nós estamos todos sujeitos a viver dependendo da situação em que nós estivermos metidos ali, e eu preciso ir aprendendo com essas coisas, e foi o que eu fiz, né, para construir uma postura adequada para evitar problemas e para, no caso de que eles aconteçam, mesmo que eu os tenha evitado, saber resolver. Uma postura coerente, assertiva de como resolver esses problemas da melhor forma possível. E para isso, eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas orientações, algumas dicas daquilo que eu aprendi ao longo desses anos todos. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês a respeito desse assunto desenvolva coragem, sabe? Aprenda a resolver os problemas com a pessoa que precisa ter o problema resolvido. Uma coisa que acontece muito no mundo dos relacionamentos é a gente ficar tentando resolver o problema pelas costas daquele que devia estar resolvendo o problema. Quer dizer, acontece alguma coisa, alguma situação ruim, desagradável, que gera desconforto e tal. Qual é a primeira coisa que o ser humano resolve fazer? Falar pelas costas. Falar para o outro, para outros. Isso, na minha opinião, gera muito mais problemas do que precisava. Se você teve um problema com aquela pessoa, aprenda a desenvolver coragem. Coragem. Fale direto com aquela pessoa. Resolva o que precisa ser resolvido direto com a pessoa em questão. Não fique criando situações ainda mais desconfortáveis para si mesma e para aquela pessoa, falando dela pelas costas. Isso faz de você uma pessoa falsa e uma pessoa covarde. Entendeu? É feio. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, às duras penas, porque isso é um instinto natural de qualquer pessoa. Eu também já fiz isso, né? Por medo, por fraqueza, ou simplesmente por pura falta de bom senso. Eu também já fiz isso de aconteceu um problema com a minha colega. Ao invés de falar com a minha colega, eu vou falar com a outra colega. Ou eu vou falar com a filha da paciente, ou eu vou falar com... E aí você cria aquela conversa, aquela situação rende, e acontece... Não ajuda, não ajuda. Aprende, treine a sua
a sua capacidade, a sua postura de ser corajosa. Só que junto com esse ser corajosa, você precisa mesmo pensar numa outra ponta do problema, da situação, um outro extremo ali que precisa ser trabalhado. Algumas pessoas se acham muito corajosas nesse sentido, mas aí tem aquele perfil de eu falo mesmo, eu sou sincera mesmo, eu falo na cara mesmo tudo que tem que falar, e normalmente essas pessoas são mal educadas, são grossas, sem educação. Bom, e aí você também arruma um monte de outros problemas. Muito bonito, você tem uma característica parcialmente positiva, você pelo menos fala direto com a pessoa, mas aí você fala direto com a pessoa de forma bruta, ignorante, desrespeitosa, grossa, sem educação. E é uma coisa que eu sempre digo: sinceridade e desrespeito são duas coisas completamente diferentes. Você pode muito bem ser sincera, ser verdadeira, ser honesta e ser gentil, ser educada, sabe, ser respeitosa. Para ser sincera, você não precisa ser uma cavala velha, não precisa ser uma mal educada, né, que fala de qualquer jeito, fala o que vem na cabeça. Não precisa, não precisa. Então existe um equilíbrio muito cuidadoso entre um extremo e outro, entre você ser uma pessoa que sabe, só fala pelas costas, que não tem coragem de chegar na pessoa e resolver o problema, e aquela pessoa que chega na pessoa para resolver o problema de uma forma bruta, grosseira. Entendeu? Então o ideal é sempre você desenvolver a capacidade de falar direto com a pessoa e sempre de forma respeitosa, educadinha. E nesse caso eu sempre uso aquela expressão, um conhecimento sábio de que quando você se coloca no lugar do outro para ouvir as suas palavras, como é que você se sente? Então, resolva o problema da mesma forma como você gostaria que o problema fosse resolvido com você. Muito bom, obrigada por ligar essa máquina bem agora, viu? Pois, enfim, vamos voltar aqui aonde nós estávamos. Você entendeu esse raciocínio? Ele não parece muito mais coerente? Não parece muito mais que vai dar certo na prática se você fizer dessa forma? Então vá lá, treina, porque tudo na vida, gente, é força do hábito, é você desenvolver, tentar. Às vezes, se você não está acostumada a agir assim, pode ser que as primeiras vezes não seja tão fácil, mas se você buscar o conhecimento disso, se você forçar a sua natureza a aprender algo, porque é importante. Algumas pessoas têm mania de dizer assim, eu sou assim. Morra assim então, criatura. Pisando em todo mundo e destruindo a si mesma e aos outros à sua volta por causa da sua ignorância, ou então criando um monte de situações desagradáveis por causa da frouxidão e da covardia. Mas não precisa ser assim. Eu posso aprender a fazer melhor. Você entende? E eu posso garantir isso para você com 100% de certeza, porque olha, se tem uma pessoa neste planeta invocada, sou eu. Eu tenho a minha natureza, como que eu vou dizer? O meu coração, a minha essência é de pessoa invocada, sabe? Brava, a minha família é toda assim, sabe, sangue quente, explosivo, estourado. Mas eu tomei consciência disso muito cedo, até porque eu passei a minha vida toda vendo a minha mãe sofrendo com a natureza difícil dela, né, e com as explosões e aquele negócio de fazer e acontecer e matar todo mundo pelo caminho. Eu tomei consciência disso e luto contra isso a minha vida inteira.
eu posso dizer para vocês que eu consigo, é uma escolha minha. É uma escolha minha ser gentil, ser educada, tratar as pessoas com carinho, com respeito, mesmo que você não vá com a minha cara. Se você não for com a minha cara, paciência, ninguém, não é todo mundo obrigado a ir com a minha cara. Mas eu tenho o direito de escolher ser gentil com todo mundo e eu fiz essa escolha, entendeu? Então assim, isso é um aprendizado, meninas, para a vida. E nessa área, esse é um aprendizado imprescindível, porque nós trabalhamos com relacionamento muito direto. O nosso relacionamento é muito direto com o paciente, é muito direto com familiares, é muito direto com as colegas. E se eu sou uma pessoa intragável, ou se eu sou uma pessoa falsa, ou se eu sou uma pessoa mexeriqueira, não vai render, não tem trabalho que resista a isso. Eu vou estar sempre deficiente, eu vou estar sempre criando problemas e situações ruins no meu ambiente de trabalho. Então, assim, uma reflexão que eu acho que seria muito importante você fazer aí. Quando você está trabalhando, você tem aquela sensação de que todo lugar que você passa, sabe, as pessoas ficam criando situações contra você. Todo lugar que você passa, as pessoas te puxam o tapete, te criam situações para te fazer mal, para te prejudicar. Você tem essa sensação em todos os lugares que você passa? Se você é daquelas que se olha para trás, percebe que todos os ambientes de trabalho que passou, você teve problemas de relacionamento, teve problemas com colegas, teve problemas com família, muito provavelmente o problema é você. E eu sei que isso é uma reflexão muito ruim de fazer, porque a gente não gosta de ser problema, nunca. Mas meninas, isso é necessário, é importante, a nossa sinceridade precisa vir primeiro conosco mesma. Eu preciso ser capaz de olhar para mim e admitir as minhas limitações, as minhas fraquezas. Então, olha, eu sei disso, porque eu sou uma administradora desse tipo de trabalho e eu amo pessoas. Então, observar e questões de relacionamento, né? O meu coração é psicólogo, né? Então, assim, questões de relacionamento é muito importante para mim. Eu gosto de lidar com essas coisas, mas eu vejo isso. Uma pessoa com uma postura mais serena, mais respeitosa, mais gentil, ela vê as colegas de um outro jeito, ela vê os clientes de um outro jeito. E às vezes até existe mesmo aquelas situações onde há uma perseguição, uma situação onde o outro está criando uma situação ruim, mas a pessoa que tem uma postura assertiva, ela consegue lidar com isso de forma muito mais positiva, muito mais tranquila. E na maioria das vezes passam pelos seus ambientes de trabalho sem grandes estragos. Não precisa sair do trabalho por conta de algum problema, de problemas de relacionamento com colegas, com sei lá quem. Porque uma pessoa com postura assertiva passa pelo problema, aprende com ele, resolve os problemas, entendeu? Então pense nisso, faça essa autoavaliação. Algumas coisas que talvez ajude nesse processo, se você pensar. Quando você enfrentar alguma situação, né, complicada no seu ambiente de trabalho, que tem a ver com acusações, com crime, por exemplo, coisa que acontece muito no ambiente de trabalho com uma cuidadora, ela ser acusada de roubo. Ou não acusada diretamente, mas que haja aquela situação estranha, desconfortável, onde há a sugestão de que ela roubou. É importante essa postura serena, tranquila, que você adquire por escolha própria ao longo da vida e no que tem que ver com a vida, mas principalmente nesse caso falando com relação ao trabalho. Isso já aconteceu comigo, né, algumas vezes, assim, de haver essa sugestão, sumiu tal coisa.
Quem poderia ser? Então, cuidadora, né? É a única nova na casa. Será? A minha postura diante do meu trabalho, eu construí uma postura onde eu aprendi a, primeiro, resolver o problema direto com a pessoa. Então, quando surgem situações como essa, eu vou conversar pessoalmente com a pessoa em questão. Se nesse caso é o filho, é uma filha, se nesse caso é uma colega, eu vou conversar direto com a pessoa. E aí, levando em consideração aquilo que eu falei com vocês, de forma tranquila, de forma educada, gentil, eu vou me posicionar de forma aberta e transparente, deixando claro que eu nunca faria alguma coisa desse tipo e que estou aberta a qualquer tipo de investigação, entendeu? Então, assim, quando você age de forma responsável, tranquila, sem grosseria, sem ignorância, sem falsidade, metade dos problemas já são resolvidos, porque normalmente o culpado, ele tem cara, ele tem jeito, sabe? Normalmente a pessoa que é culpada, ela, quando pressionada, age de jeitos característicos. Não é sobre isso que eu quero falar, porque eu quero acreditar que você que está me ouvindo é honesta. Mas ainda assim, algumas vezes cai em situações como essa, né? De ser envolvida em acusações ou sugestões em que você cometeu um crime, como foi comigo lá atrás, em que levantaram a situação de que eu tinha agredido a minha paciente sexualmente. Ela apareceu com um ferimento na vagina, e aí a cuidadora que pegou o meu plantão viu que, em alguma situação, viu aquele ferimento, e ela deduziu que, como tinha pego o plantão comigo, aquele ferimento tinha sido feito por mim. E aquilo deu um rebuliço. Quando eu voltei para o meu plantão 36 horas depois, ou seja, no outro dia, a situação estava o barraco todo armado. A situação estava feia lá. E estava certo de que eu havia cometido um abuso com a minha paciente. E aí, assim, como eu não surtei, eu não agi de forma enlouquecida, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu soube da conversa foi, beleza, vou conversar com a pessoa responsável por isso, que é quem importa. Conversei com a filha a respeito do assunto de forma gentil, de forma educada, com uma postura firme, olhando nos olhos dela, e não foi muito difícil depois disso provar que de forma nenhuma eu faria uma coisa daquela, entendeu? Porque não... E aí, assim, sair. Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer aqui pra você: não abandone o seu trabalho toda vez que surgir um problema. Você não vai parar em lugar nenhum, porque acredite, todo lugar que você passar vai ter um problema, vai ter. Então, não é, em algumas situações, a sabedoria diz que chegou o momento, é melhor sair. Mas acredite, isso só acontece quando você cumpriu com um raciocínio, quando você cumpriu com um cronograma de resolver problemas. Não é assim, aconteceu um problema, você dá bafão, fica ofendida, chateada e sai fora. Entendeu? Não. Isso só te faz fraca. Isso só te cria uma carta de referência ruim. Entendeu? Porque você saiu daquele ambiente deixando um tremendo rabo sujo para trás. É assim que eu digo, entendeu? Então, assim, você não abandona o trabalho deixando o seu nome sujo lá. Você vai fazer tudo o que puder para sair com a sua reputação limpa, com o seu nome limpo, com as portas daquele ambiente aberto. Você só vai deixar de fazer isso quando realmente não depender de você. E na grande maioria das vezes depende. Eu sei disso. Acredite em mim. Então, se você está passando por uma situação ruim no seu ambiente de trabalho,
pense no que eu vou te dizer. Você pode procurar, por exemplo, de forma muito serena, como eu disse, sem esbaforimento, por provas, né? Você pode ser a pessoa que vai criar esses confrontos de forma muito simples, resolver o problema encontrando as provas da sua própria inocência, ou, que na minha opinião funciona muito na maioria das vezes, se colocando à disposição das investigações em questão, seja lá de onde quer que elas venham, né? Da família, do próprio paciente ou de algum colega, se o problema surgiu dele, né? Então, se coloque à disposição para ser investigada. Permita ao seu acusador saber que você não tem o que temer, que está tudo bem, que você sabe o que está fazendo, que você tem a sua consciência tranquila, mas não tranquila no sentido tô pulando fora, tranquila no sentido de que eu sei o que fiz, o que não fiz, eu sei da minha honestidade e está tudo bem, né? Uma outra coisa que acontece muito nos relacionamentos de trabalho, quando alguma coisa de ruim acontece, é a gente viver de se lamentar e de se vitimizar diante da situação. Gente, isso é feio, você sabia disso, né? Isso é uma coisa falada em todo lugar, só que na maioria das vezes você faz isso, mas acha que não está fazendo. Por isso a importância de uma autorreflexão e de ouvir talvez um bom conselho, ouvir, né, alguém que esteja percebendo aquela situação ali de uma forma sábia, esteja tentando ajudar. Fuja de amigos que botam pilha, tá? Fuja de conselhos que botam pilha para estragar tudo, tá bom? O conselho que você precisa seguir nesse momento são de pessoas que demonstram sabedoria, que demonstram não estar só do seu lado. Uma pessoa que se coloca 100% do seu lado não consegue olhar as outras situações de uma forma imparcial. E a imparcialidade traz sabedoria na hora do conselho. Se a pessoa está ali 100% do seu lado, não é a pessoa certa para te ajudar nesse momento, tá? Não é. Eu sei que é ruim dizer isso, mas não é, tá? Então não se vitimize, procure observar a sua postura diante do problema. Se você está ali sofrendo no sentido de coitada de mim, como eu sou maltratada, como as pessoas me perseguem, todo lugar que eu vou sempre tem que ter alguém para poder pisar em mim, para poder... Desnecessário. Você não é vítima. Não nessa situação, não. Você é responsável pela sua vida, pelas suas atitudes e você não pode ser responsável pelo que te fizeram, mas pode ser responsável pelo resultado disso tudo. Então, levante a cabeça, assuma uma postura positiva e procure resolver os problemas ao invés de se lamentar e de se vitimizar. E é muito importante admitir os seus próprios erros. Perceber que talvez, eu não digo sempre, mas em algumas situações, talvez você tenha dado a entender isso, aquilo, outro. Talvez você tenha dito alguma coisa que não deveria. Talvez você tenha feito alguma coisa que não deveria no meio dessa situação. E não custa, de forma aberta, ouvir o que o outro tem a dizer e admitir se errou, sabe? E admitir o erro de forma de boa. Não assim, admitir, eu errei, mas não precisava de tudo isso, entendeu? Admitir no sentido de, talvez eu realmente tenha buscado ou
dado brechas para que esse problema acontecesse. Se eu não tivesse feito isso e isso, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse agido dessa forma ou daquela forma, talvez esse problema não tivesse acontecido. Entende o que eu estou falando? Então, admitir o erro tranquiliza o coração do outro, diminui a ação do outro e me faz crescer, porque a partir do momento que eu admito um erro, que eu sou capaz de enxergar isso e admitir, eu posso crescer muito com isso. Eu posso escolher agir de forma diferente naquela situação. Eu posso desenvolver estratégias mais conscientes da minha própria atitude diante dos relacionamentos ali de trabalho. Então, admitir que está errado é sinal de maturidade. Maturidade emocional, maturidade, crescimento profissional, sabe? Então, não tenha medo disso, não. E aprenda mesmo com os erros. Tem gente que parece que gosta de ficar apanhando toda vez no mesmo lugar, sabe? Gosta de ficar caindo toda vez no mesmo lugar, sabe? Uma coisa que eu tenho algumas cuidadoras aqui que eu já conversei muito sobre isso e acontece muito, sabe? Muitos dos problemas de relacionamento que a gente enfrenta tem que ver com a maldição da língua. É porque a gente não consegue ficar com a boca fechada. Por exemplo, cuidar da vida dos outros, falar mal ou falar da vida das suas colegas. A gente não, sabe, tem uma mania feia de não conseguir se controlar na hora de falar da vida dos outros, não precisa. E aí são erros repetitivos, sabe, que a gente vive caindo no mesmo lugar, porque aí você fala de uma colega para outra colega, aquela outra colega também bocão, abre a boca e fala para outra colega e olha o rolo feito, né? E são problemas que a gente acaba criando, às vezes, várias vezes do mesmo jeito, porque não tomou a decisão de aprender com aquele problema que aconteceu naquele momento e que me criou uma angústia, uma situação ruim, um mal-estar, e criou mal-estar para outras pessoas. Não seria muito melhor se eu decidisse aprender com os erros meus e dos outros e caminhasse para frente? Pois é. Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais tranquilas. Algumas coisas eu vou conseguir fazer com mais facilidade, eu vou aprender mais rápido, outras coisas vão me dar um pouco mais de trabalho, mas no que diz respeito a relacionamento, e nesse caso especificamente a relacionamento profissional, na área de cuidadora, se você quer ser boa, se você quer construir uma carreira, uma profissão promissora, bem estabelecida, essa é uma área que você deveria dedicar esforço mesmo, porque na grande maioria das vezes você vai perder a sua vaga, você vai perder o seu trabalho por não saber se relacionar. Na área de cuidadora, muito dificilmente você perde o seu trabalho por falta de técnica, né? Você cria uma imagem meia boca, como eu digo, né? Medíocre por não desenvolver técnica, né? Por não ter uma postura boa, mas o que te faz perder imediatamente aquele trabalho é a falta de capacidade de se relacionar direito. Isso é muito, muito relevante. Então, observe essas dicas e orientações, veja se vale para você, veja se ajuda. Faça uma revisão aqui comigo. É importante aprender a ser corajosa, porém gentil, falar direto com quem precisa ser falado na hora de resolver o problema, né? Mas isso de forma
empática, se colocando no lugar da outra pessoa, usando palavras educadas, palavras gentis, para não criar situações ainda pior. Não ficar murmurando, reclamando e se vitimizando diante do problema. Admitir os erros, aprender com eles, aprender a buscar as provas ou se colocar como parte dela. São coisas que vão fazer com que vocês cresçam. Eu aprendi muito esses anos todos com tudo isso, meninas. Hoje eu tenho uma postura muito bem estabelecida diante dessa situação. Olha, eu, Sandra, vou dizer para vocês como funciona a minha postura diante de relacionamento profissional. Se eu falar alguma coisa no meu ambiente de trabalho, então é porque eu sou capaz de sustentar aquilo. Se eu tocar no nome de uma outra pessoa que não seja com ela ou na frente dela, vai ser porque ou essa pessoa sabe disso, ou é porque eu sou capaz de sustentar o que eu estou dizendo, caso a pessoa com quem eu estou conversando vá falar com o ser humano em questão. Então, assim, eu aprendi que se eu ver o meu nome sendo tratado de qualquer forma ruim, pejorativa, e isso for prejudicial para o meu trabalho, para a minha construção, então eu sou aquela que vai falar direto com você. Se você estiver falando de mim de forma pejorativa, de uma forma acusatória, de qualquer sentido, isso for prejudicar o meu nome, for prejudicar o meu trabalho, então espere, eu vou falar com você e nós vamos resolver esta questão, uma de frente para outra, olhando nos olhinhos uma das outras, e todo mundo que me conhece à minha volta sabe disso, entendeu? Algumas vezes a gente perde a compostura, mas aí o que você faz? Pede desculpa, recomeça, porque isso é relacionamento. Isso serve para todas as coisas, em todas as áreas, no que diz respeito ao relacionamento. Vamos crescer, pessoinhas. Vamos buscar o nosso próprio amadurecimento. Vamos fazer as escolhas que tenham a ver com o nosso crescimento emocional, para a nossa maturidade. Vamos tomar as decisões, ao invés de viver um dia de cada vez, empurrando com a barriga o nosso ser e as nossas atitudes e as nossas condições, e muito menos estacionar de forma confortável no estado de eu sou assim mesmo, que me engulam, porque isso faz de você uma pessoa intragável. Isso faz de você uma pessoa insuportável. E se você quer ser uma pessoa, se você quer ser uma cuidadora, se você quer ser boa, definitivamente não dá para ser intragável e insuportável. Tá bom? Então tá bom. Cuidadoras boas são, de regra, de livre e espontânea vontade, fofas. São gentis, tá bom? Não precisa ser não. Se você não tem uma natureza fofinha como eu, né? Se você não tem uma natureza delicadinha, eu não tenho uma natureza delicadinha, eu sou o fogo em pessoa. Mas eu escolhi ser educada, eu escolhi ser gentil, e mesmo nos meus momentos de explosão, eu consigo me manter dentro de um padrão equilibrado, porque eu trabalhei isso em minha vida toda. Então, se eu consigo, você consegue também, com certeza. Tá bom? Vai lá, treina e que Deus te abençoe. Tá bom? Fica com Deus.